Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 12 de abril de 2025. Vamos trazer aqui um assunto sobre a ativação da grade planetária. Antes de falar da ativação da grade planetária, da Terra, obviamente, vamos aqui lembrar que por volta de 2015, 2016 e todos esses outros anos que antecederam este ano de 2025, foi falado sobre essa grade planetária que tinha sido criada como uma garantia pelos arcontes a fim de que ninguém pudesse entrar na Terra para salvar a humanidade. Aquelas entidades malignas, satânicas, que tomaram conta do planeta e da humanidade, criaram essa grade planetária de uma forma chamada de anômala ou anomalia, a fim de que impedisse as forças da luz de penetrar nesta grade, chegar até aqui e salvar a humanidade. Houve sim alguns eventos raros em que poucos buracos, como se diz, foram abertos e que por estes buracos foi possível que algumas frotas de naves positivas conseguissem entrar na atmosfera da Terra. Mas com a luz que se intensificou em 2012 e o aumento dessas frotas, começou a mudança dos ventos. Essa luz que chega, por si só, ela vai um dia acabar por dissolver essa grade negativa, mas talvez demoraria ainda um bom tempo. Então houve, a partir dos últimos anos, principalmente ali 2018 em diante, uma interferência externa e cada vez mais espaço foram abertos nesta grade. Esta grade magnética, ela estava ainda, de certa forma, atrapalhando a tomada do planeta Terra pelas forças da luz. Até 2022, 2023, existiam ainda algumas resistências. Nós tivemos as informações, inclusive foi até falado em algum áudio, em 2024, finalmente, essa resistência foi vencida pelas tropas extraterrestres positivas. Agora, neste ano de 2025, as coisas começaram realmente a se acelerar. A informação que chegou agora no início de abril é que as últimas 2 semanas de março houve realmente a limpeza desta anomalia da matéria escura. Eu confesso que até agora, o mês passado, até final de março, eu ainda tinha algumas dúvidas sobre esta questão da grade, da matéria escura, da anomalia. Algumas mensagens sobre a anomalia primária, anomalia da matéria escura, já vinha há vários anos, mas é claro que, como canalizador, se eu não entendo o assunto, eu não posso transmitir, porque eu não tenho o que dizer e nem como dizer. Somente agora em abril de 2025, que é o mês e o ano em curso, a informação que chega clareou um pouco esta questão, porque tínhamos entendimento do que era essa grade magnética, mas não sabíamos exatamente como ela funcionava e nem como ela pode ser dissolvida. Com esta informação que chegou agora, há poucos dias, nós tivemos, então, algumas orientações e algumas informações como mais pecinhas deste quebra-cabeça, chamado transição planetária. Quando disseram que a matéria escura que compunha a grade não era o problema em si. O problema em si era a anomalia desta matéria escura. E que o nosso corpo também, o nosso corpo físico, que é matéria, também é composto desta matéria escura em grande parte da sua constituição. A informação que nos foi passada é que entre 80% e 85% da matéria escura que compõe tudo que há neste planeta Terra, também, na mesma proporção, constitui, em termos de energia, o nosso corpo físico. Então nós acreditávamos que podia se criar na luz
Embora muitas vezes as informações que chegavam diziam: estamos aqui num planeta de dualidade, polaridades para criar na luz e na sombra. Mas foi dito, e eu mesmo falei muitas vezes, que somente a luz cria. E de certa forma é verdade. Somente a luz cria. Mas para a luz criar, e aqui está o grande segredo, é preciso da matéria escura, que é como se fosse a matéria-prima. É como fazer uma estátua numa pedra. Se não existisse a pedra, a estátua não poderia ser feita, pelo menos neste tipo de material. Podia ser feito em madeira, mas daí também, se não existisse a madeira, também não existiria uma estátua de madeira. Então a luz cria em cima deste material, desta matéria-prima, chamada de matéria escura. E não vamos aqui confundir com sombra, com ausência de luz. É matéria escura. Por que matéria escura? Porque ela precisa ser trabalhada, precisa ser aprimorada, precisa ser polida, como uma pedra bruta que se transforma numa obra de arte. É interessante porque vem comprovando cada vez mais que quanto mais sabemos, menos sabemos. E quanto mais sabemos, mais queremos saber e mais há para saber. Mas devagarinho nós vamos subindo, degrau por degrau, essa escada. Então essa matéria escura, ela tinha sido manipulada de uma forma negativa, não pela luz, pela sombra. Aí ela se transformou numa anomalia. Anomalia, provavelmente, significa uma coisa que não é normal, está fora do habitual. Uma coisa que precisa realmente modificar porque é prejudicial. É como se fosse um defeito gravíssimo. Esta limpeza foi possível depois de remover toda anomalia da matéria escura subaquântica. Aí entra faixas que eu também não entendo muito, mas que foi passado, faixas sublunares, faixas além da ionosfera, e etc. e tal. E eu não tenho esse conhecimento aprofundado para aqui esmiuçar, mas é importante entender que esta matéria escura estava presente, como sempre esteve, porque faz parte deste planeta e também deste sistema solar. Para que volte a funcionar plenamente na luz, é preciso não eliminar a matéria escura, apenas corrigir a anomalia. Porque é esta anomalia que impedia da luz realmente prevalecer neste planeta. Impedia que a Terra fizesse a sua transição final, impedia que a humanidade fizesse a sua ascensão das suas consciências, das suas almas, aqui encarnadas e também desencarnadas, porque fazem parte da mesma casa planetária. Então foi feita uma limpeza muito profunda, só que limpando a anomalia da matéria escura que contorna o planeta em forma de uma grade magnética, ela também afeta tudo que está relacionado a ela, ou seja, afeta a nossa composição de matéria escura, da nossa parte material, do nosso corpo físico. E provavelmente também, por tabela, o emocional, o mental e o espiritual, porque são os 4 corpos inferiores de todos os corpos que compõem o ser humano, a alma. Ali também veio uma explicação. Todos vocês que estão fazendo a limpeza interna sentiram no segundo semestre de março de 2025 uma intensificação dos sintomas físicos e também emocionais, mentais, espirituais, mas principalmente é onde nós sentimos mais, o físico e o emocional. Interessante que eu tinha feito um áudio falando sobre os sintomas que se intensificaram. Falei também sobre a alma cansada. As pessoas estavam tendo dificuldades, muitos inclusive problemas mentais, desequilíbrios de toda a ordem, emocionais principalmente. Mas não tinha vindo essa outra informação para completar. Por que disso também? Não era só porque estava acelerando a transição planetária, a ascensão, principalmente porque estava sendo limpo a questão da anomalia desta matéria escura que compõe a grade
planetária. Uma vez que é feita a varredura lá na grade, faz a varredura também no nosso corpo físico. Mais ou menos, não diz os dias certos, mas a intensificação e o resultado e a finalização foi na segunda quinzena de março. É óbvio que deve ter começado antes, mas ali foi o ápice. Era preciso fazer esta limpeza da anomalia da matéria escura para poder, então, fazer a ativação da grade planetária. E ela foi feita, essa ativação, no dia 29, durante o eclipse. Não me pergunte por que tem que ser durante o eclipse. Sabemos que durante um eclipse forma-se uma conjunção de estrelas ou planetas, no caso aqui a Lua, o Sol e a Terra. Esse alinhamento cria vórtices energéticos. Talvez seja por isso uma ocasião especialíssima para ativar alguma coisa sempre nos eclipses. Por isso, no dia 29, durante o eclipse, uma vez que estava finalizada a limpeza da anomalia da matéria escura, a grade planetária foi ativada para o positivo. Olha, pode parecer de pouca importância para quem não entende de transição planetária, não acompanha as mensagens que chegam, as notícias que chegam, a evolução desse processo todo, como nós estamos acompanhando desde 2008, 2010, principalmente 2012, quando houve a entrada do nosso planeta totalmente no cinturão de fótons, entrou na era de Aquário, tudo converge para que as coisas realmente entrem no estágio final. As consequências desta ativação nos foram prometidas para algumas semanas, alguns meses. Não se sabe quando, mas elas virão, e quando virão, obviamente vamos anunciar aqui, porque se nos for passadas as informações, sempre temos a autorização para falar, para transmitir. Enquanto não vem esta informação, não podemos dizer. Apenas fomos avisados que em algumas semanas ou alguns meses vamos saber novidades, vamos receber notícias boas sobre esta ativação da grade planetária. Eu diria, talvez foi a melhor notícia do ano até aqui. Isso vai representar uma guinada fantástica na condução deste final de transição planetária. Interessante é que todos vocês já tinham sentido e estavam confirmando todas as informações que aqui eram passadas a respeito de sintomas, de cansaços, de desânimo. Imagina quanto estava sendo mexido nas nossas camadas, tanto físicas como não físicas. Isso é interessante porque se não tivéssemos feito os passos nos últimos anos, talvez agora não poderíamos fazer essa limpeza. Quanto já foi limpo nos últimos anos. E agora então veio o escovão para dar aquela esfregada mais forte, mais dura. Esperamos, obviamente, que a limpeza das coisas mais duras tenha chegado ao seu término, porque quando pensamos que terminou, vem mais uma onda. Mas faz parte. Não vamos olhar aqui o desconforto, vamos olhar aqui aquilo que está projetado para chegar, que é o melhor de tudo. Você não vai se incomodar quando você vai arrumar a tua casa para receber as visitas mais importantes da tua vida. E nós também não vamos nos importar com alguns transtornos energéticos, que esta preparação para o que vai vir para o nosso planeta, para a nossa humanidade, porque o que vai chegar é muito grande para se perder ou perder tempo em miudezas, em coisas banais. Essa presença da matéria escura dentro de nós foi uma coisa interessante. Por isso eu sempre digo para vocês, precisamos andar, caminhar. Falta pouco, mas ainda tem um trecho de estrada.
Quanta coisa nova está chegando. Quando é que nós podíamos imaginar que precisaríamos da matéria escura para criar a matéria limpa, de luz, a matéria clara? Porque esta luz é que cria, mas ela precisa dos ingredientes. E ali confirma também aquilo que já entendíamos de muito tempo, que nós viemos apenas com uma réstia de luz criar numa escuridão total. E a nossa consciência sempre ficou muito limitada, porque a consciência é luz. Viemos aqui quase na ausência de luz. Isso a gente falou aqui tantas vezes, mas como é que nós íamos entender essa quase ausência de luz? Se não sabíamos da existência da matéria escura. Essa limpeza, ela foi realmente necessária para a mudança de frequência que está chegando. Uma vez que agora foi ativada a grade planetária, vamos esperar uma intensificação dos acontecimentos positivos, das mudanças positivas, da luz que se intensifica, tecnologias que vão ser liberadas, revelações que vão chegar, mudanças nos sistemas conhecidos da humanidade, aqueles sistemas que nos oprimiram por todos os tempos. Nós vamos ver mudanças no comportamento das pessoas, principalmente aqueles que detêm ainda posições de comando. Mas vamos ver também mudanças no posicionamento das pessoas comuns, de nós, eu e você. Porque se tudo é energia, tudo é frequência, tudo isso vem da onde? Da luz. Da luz que se intensifica. E se agora a matéria escura está normal, não tem mais a anomalia, então agora as coisas vão ser criadas rapidamente, de uma forma sempre positiva. Eu confesso que eu estou muito animado com essas informações. Eu tinha notado em mim, porque eu também tenho um corpo como vocês, não somente o físico, mas também os demais corpos. Eu tinha notado que depois do dia 30, a partir do dia 30, 31, principalmente do dia 30, que foi no domingo, houve um alívio nas energias. Dava para sentir, como se tivesse passado uma tempestade e o sol tivesse voltado a brilhar. Claro que temos ainda repiques, mas não mais naquela intensidade. Dá para sentir esse alívio. Nós temos noção disso, mas se ninguém diz o porquê, nós ficamos naquela coisa, opa, aliviou, mas já vai voltar. E ficamos sempre naquela prontidão do pior. E não é preciso. Nós podemos sempre esperar o melhor, porque estamos aqui fazendo esta tarefa, esta missão de estar aqui encarnados neste momento. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui com um propósito. Você não caiu de paraquedas nesse planeta. Você está aqui há 100, 200 mil anos, encarnação após encarnação, se preparando para esta encarnação, fazendo o aprendizado, queimando as etapas da ascensão. Mas agora, por que só tem 8 bilhões de almas encarnadas, quando, pelo menos nos últimos tempos, a população de almas do planeta estava em 35 bilhões, entre encarnados e desencarnados. E sabemos que alguns tempos atrás, alguns séculos, ou alguns milênios, eu não posso precisar quanto tempo, mas tínhamos ali, segundo informações recebidas, obviamente, eu não posso inventar números, tínhamos em torno de 80 a 90 bilhões de almas, que é a população que experienciou este planeta, de uma forma ou de outra, de uma civilização ou de outra. Mas nesta civilização atual, neste último ciclo pleiadiano, ou seja, nesses últimos 26 mil anos, 35 bilhões de almas estavam aqui, vivendo, ora encarnados, ora desencarnados, experienciando o que nós experienciamos. Estar aqui, vivenciando, experienciando o final de uma transição planetária, por pior que seja o cenário que nos mostrem, é realmente uma dádiva do alto.
uma permissão para poucos. Não vamos perder tempo com os problemas que nos mostram. Isso aí é apenas o caos que prova que a mudança está acontecendo. Sem caos não há mudança. Sem sujeira que aparece por debaixo dos tapetes, por detrás dos móveis, não se faz uma mudança. É preciso mexer, é preciso limpar, é preciso escovar, é preciso varrer, é preciso lavar. É preciso jogar fora também muita coisa. A mudança dá transtorno, mas ela traz um conforto. Vamos pensar naquilo que vem e não naquilo que está sendo feito agora, porque estamos ainda mexendo na mobília e a sujeira ainda aparece. Vamos imaginar a casa nova, tudo no seu lugar, tudo limpinho. Ah, que beleza! Então, resumindo o tema de hoje, aprendemos mais uma coisa, que a luz para criar precisa da matéria escura. Só não sabíamos que era nesta porcentagem e que foi exatamente esta anomalia criada pelos da não-luz que dificultou a criação da luz. Porque se você tem uma matéria-prima para fazer algo, produzir algo, e alguém vai lá e sabota essa matéria-prima, obviamente o teu produto vai estar com problema. Vamos supor que você tem uma padaria e você precisa de farinha, de fermento, de leite, sei lá mais o que, e alguém vai lá e contamina a farinha. Não precisa contaminar todos os produtos. Você vai lá com todo capricho, faz uma fornada de pão e depois constata que está tudo contaminado. Olha a confusão, olha o prejuízo, o trabalho perdido. Nós estávamos assim, criando, mas criando maldades. Por isso, os humanos faziam tantas maldades, fizeram tantas maldades. Porque ao usar a matéria escura para fazer algo, criar algo, usavam um ingrediente contaminado. Contaminado pelas forças da não-luz, que fizeram isso de propósito. Contaminaram tudo. Porque se contaminaram a grade que envolve a Terra, contaminaram toda a matéria que é criada dentro desta grade. São os corpos, a matéria, o corpo humano. Vamos dizer que isso parece uma sacanagem no popular, mas era a intenção deles. A intenção deles era realmente escravizar a humanidade, como tentaram e fizeram, mas não finalizaram porque o plano divino prevalece. Sempre é assim. Tentam aqui, tentam lá, fazem isso, fazem aquilo. É como as pessoas fazem o mal infinitas vezes. Mas um dia o plano divino diz, chega, você já foi longe demais. É como aquela criança rebelde que começa a bater o pé, começa a deitar no chão e rolar e gritar. Uma hora a paciência do pai ou da mãe que está aí com ela termina e ela leva um puxão de orelha, né? Porque é preciso botar limite. Tudo tem limite porque tem quem manda no cosmo infinito e quem manda é quem criou. Não é quem se adonou de certas ferramentas. Aqui na Terra não é diferente. Não é só no universo, no cosmo infinito, aqui no planeta chamado Terra. Chamado Terra por nós, né? Porque o planeta, a nossa Terra, o nosso planeta, dizem que tem outros nomes, alguns falam em Urântia, outros falam em Shan. Não vamos aqui dizer que é Gaia, porque Gaia é a consciência. Mas o planeta, conhecido como Shan, como Urântia, não sei se não tem alguns outros nomes também. Mas não importa. O nosso planetinha lindo, maravilhoso aqui, azulado, teve muitas entidades físicas e não físicas que disseram, esse planeta é nosso, vamos tomar conta, vamos fazer uma agenda global. Todo mundo lê a mesma cartilha, segue a mesma cartilha. Todo mundo vai obedecer aquele grupinho que manda. Mas chega uma hora que o Criador diz, não. Acabou o recreio. Fim de linha. Parece então que agora, pelo menos no nosso entendimento de hoje, porque amanhã é outro dia e podemos ter outras informações e mudamos novamente o conceito. Porque é interessante que nós estamos escrevendo um livro da vida neste planeta. E ainda tem páginas em branco. Mas hoje, pelo menos, nós
acreditamos que agora parece que realmente a reta final está sendo trilhada, está sendo concluída também. Com esta informação, eu vos deixo, também deixando um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.